Olá, sejam todas vocês muito bem-vindas à nossa live dessa manhã de quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Como me preparar financeiramente para empreender? Esse é um tema, né, que tira o sono da mulherada aí que decide por empreender, né, que quer iniciar um negócio próprio. E com muita razão, né, gente? Afinal de contas, é um aspecto que realmente traz medo, traz insegurança, né? São muitas questões envolvidas na questão financeira mesmo, né? E foi por isso que eu convidei a Nayara Mota. A Nayara, que é especialista em economia comportamental, também é sócia e conselheira do Instituto Êxito de Empreendedorismo e desde 2020 ela coordena a Câmara de Diversidade e Inclusão lá do Instituto. A Nayara já chegou, eu vou convidá-la aqui para entrar para a gente começar o nosso papo. Peraí. Bom dia, Ale. Seja bem-vinda! Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Que manhã gostosa da gente começar Bom aqui demais, a falar né? sobre finanças. Mas eu quero te agradecer muito, viu? Eu sei que você está numa semana de lançamento, depois a gente pode falar disso também, viu? É, e eu sei que o tempo é super corrido, né? Então eu quero te agradecer muito por ter separado um tempinho para conversar com a gente sobre essa temática aí, que ela é tão importante, né? Para a saúde futura, né? Do sucesso de um negócio, não é mesmo? Mas é isso. Bom, Exatamente. um dos meus propósitos, sabe, Nayara, é ajudar, né, auxiliar mulheres, né, que desejam empreender, que desejam estruturar seu negócio, né, Uhum. para que esse negócio ele já inicie de uma forma mais estruturada, mais alinhada, né, às necessidades de mercado e para aquelas também que já estão empreendendo ali, conseguir fazer pequenos ajustes de rota, né, para que as coisas caminhem de uma forma melhor, mais assertivas, né? E acontece que essa questão financeira é uma questão que de fato assim tira o sono. Ultimamente eu tenho feito bastante workshops sobre, né, empreendedorismo, sobre metodologias, e aí essa é sempre uma questão que ela surge, né, como bastante latente, né, para as meninas. E de fato, assim, a gente ter um conhecimento prévio de como se organizar, como se preparar, ele pode sim determinar o sucesso ou Uhum. insucesso do negócio e dessa empreitada mesmo, né? São muitas questões envolvidas. Mas, assim, antes de tudo, a gente precisa entender o que, que é Exato. se planejar financeiramente, o que, que é um planejamento financeiro, né? E aí eu já vou engatar ali da importância desse planejamento, que eu queria que você falasse pra gente. Tá. Tudo Então, Lê, certinho? você está me ouvindo bem? Beleza. Então, muita gente acha que um planejamento financeiro, né, isso é cultural, tá? As pessoas, às vezes, elas deixam de olhar para suas finanças porque elas acham que um planejamento financeiro é se restringir de fazer aquilo que gosta. Então, a gente não quer deixar de fazer aquilo que a gente gosta. A gente quer curtir, a gente quer se divertir, a gente quer sair com os amigos. E a gente tem essa cultura que é extremamente enraizada na cabeça do brasileiro de que se eu for fazer um planejamento financeiro, eu vou começar a me restringir, tá? Então, eu acho muito importante isso que você trouxe, de esclarecer o que é um planejamento financeiro, né? Então, um planejamento financeiro é você entender o seu cenário atual e, de fato, olhar para a sua realidade e entender se o que você está fazendo hoje está em equilíbrio com a sua realidade ou não. Se não estiver, você vai ter que cortar os seus gastos, você vai ter que reduzir gastos, vai ter que cortar gastos, vai ter que reduzir uma coisa ou outra para você entrar em equilíbrio, porque senão você pode entrar em dívidas, né? Então, caso você não esteja gastando mais do que está recebendo, esteja ali de forma coerente, né? Estou dentro do meu salário e tudo mais. Um planejamento financeiro ele te auxilia a refinar
os seus gastos, aquilo que você está consumindo, para que você consiga investir. Então, seja investir nos seus objetivos de forma pessoal, ou seja, investir na sua empresa, né? Como a gente está falando principalmente com mulheres empreendedoras, então investir no seu negócio para você que está começando é muito importante. A gente precisa, nesse momento, dedicar tempo e dinheiro para isso. Só que você só consegue fazer isso de forma saudável quando você se planeja, quando você entende o seu cenário atual como pessoa física, você entende quais são os seus tipos de consumo, o que te leva a consumir também, isso é muito importante, e começa a separar o que é dispensável daquilo que é indispensável. Porque, Léo, eu vou te falar uma coisa, normalmente quando a gente está em aperto, a gente tende a cortar aquilo que a gente mais gosta de fazer, né? A gente negligencia o prazer. É Exatamente. cultural também, a gente negligencia. Então, quantas vezes a gente teve que cortar alguns gastos, daí a gente cortou um cinema, a gente cortou um teatro, a gente cortou a Netflix, a gente cortou. É claro que em algum momento, se realmente estiver muito apertado, você vai ter que, de fato, apertar tudo, cortar tudo. Mas na grande maioria das vezes não é isso que acontece, né? Quando a gente corta o prazer por completo e a gente entende que aquilo é importante, e quando eu digo prazer, Lê, pode Sim, ser um salão fazer a sua exatamente. unha todos os meses, isso é importante para você. Sair com os amigos para tomar uma cervejinha, isso é importante para você. Assistir a Netflix, a sua série preferida todos os dias à noite, isso é importante para você. Então, se é importante para você, por que você vai negligenciar isso na sua vida financeira? Né? Então, eu sempre digo, você primeiro precisa entender o que é importante para você antes de você cortar qualquer tipo de gasto. Porque senão você vai cortar qualquer gasto, qualquer custo, qualquer despesa. Só que aquilo que você está cortando te despressuriza do seu dia a dia. E É, empreender, a gente e você sabe falou uma que não é coisa que mole, eu né, achei Lê? assim, bem interessante, porque quando a gente inicia um negócio, né, e aí vou falar especialmente aqui para mulheres que têm família, né, que têm ali filhos, que têm marido, todas essas pessoas, elas vão ser impactadas pela sua vontade, né, pelo seu ideal, pelo seu propósito com aquele negócio. Então, se você está se planejando financeiramente e corta muitas vezes esse momento importante, né, de lazer com a família, pronto, você já começa imputando sobre eles um peso também, né? Então, assim, ter essa ideia, analisar de forma bem responsável e honesta, assim, o seu cenário inteiro vai te ajudar muito, né, a se organizar para poder empreender bastante. Não, achei isso muito importante, muito importante. É, é bom a gente falar aqui, Lê, que um planejamento financeiro, ele está muito mais próximo da psicologia do que da matemática ou da física, por exemplo. A gente acha que finanças está mais voltado com matemática, mas não é verdade. Se fosse só matemática, a gente não teria batido recorde de famílias endividadas. Seria muito mais fácil lidar com dinheiro, mas envolve muito mais o nosso comportamento, a psicologia, as nossas emoções e o controle delas do que de fato essa parte técnica de Sim, mais e sim, menos, sim. entendeu? Bom, e aí, assim, né, a gente começou a falar, por que que a gente se prepara para empreender? Qual que é a importância disso, né? Da gente, já falei um pouquinho, né? Porque se você tiver também ali pessoas no seu entorno que são dependentes de você, você tem um emprego e tal, mas é, por que que é importante se preparar financeiramente para poder iniciar um negócio, do seu pessoal, né? Tá. Primeiro de tudo, né? Que nem você falou antes de eu entrar aqui, o dinheiro, a falta do dinheiro, ele não deixa a gente dormir. Então, um dos principais motivos aí para depressão, para excesso de ansiedade que a gente está vivendo hoje é por essa questão financeira, pela falta do dinheiro, né? Que nem eu disse, a gente bateu recorde de famílias endividadas no Brasil. A gente está atingindo aí um patamar de quase 80% das famílias elas estão Muita endividadas. Isso é gente. muita coisa. Então, quando daí a gente pensa, né? Bom, a gente saiu de uma pandemia, a economia ainda não se recuperou. Quando a gente achou que ia se recuperar, veio a guerra Rússia e Ucrânia. Então, a gente percebe que a economia ainda não está das melhores.
E muita gente está indo empreender. Então, por que a gente precisa se planejar para empreender? Primeiro, porque empreender tem muitos imprevistos que a gente não consegue ter em mente que pode acontecer. Então, de repente, você não sabe fazer algo, mas você precisa fazer para o teu empreendimento andar e você precisa contratar alguém. Você precisa contratar um terceirizado, né? Então, assim, para a gente se planejar para o negócio, qual a importância disso? Para você acabar não entrando em dívidas, porque hoje a gente está com uma taxa de juros de 13,75% ao ano. E isso, assim, para ter uma referência, né? A gente já, em 2020, nós estávamos com uma taxa de juros em 2%. Então, a gente subiu em menos de 2 anos em 11%, entendeu? 11 pontos percentuais. Isso é muita coisa. Mas a gente precisa aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, toda aquela coisa de política monetária. Então, mais um motivo, por que a gente precisa se planejar financeiramente antes para empreender? Porque se você entrar numa dívida agora, pegar um empréstimo, um financiamento, uma carta de crédito, os juros que você vai pagar é muito alto. Os juros estão muito elevados. E aí você pega um empréstimo de 5 mil, mas no final das contas você vai pagar quase 30, né? Então, se planejar para empreender, você reduz as coisas ruins que você pode entrar no meio do caminho. Então, você cria a sua reserva de emergência como pessoa física, você que é mãe, principalmente, isso é muito importante, porque se de repente você está no CLT, mas quer empreender, então construa essa segurança financeira para que depois você dê esse passo, porque você tem filhos que dependem de você. É claro que você vai ter seu companheiro ou companheira, mas é importante que você tenha essa segurança, porque se alguma coisa acontecer quando você der o passo e você não receber absolutamente nada, pelo menos você tem uma reserva que pague o seu custo de vida e o custo de vida dos seus filhos. E ali você fica muito mais tranquila para tomar as suas decisões. A falta de dinheiro, eles nos deixa desesperado, né? A gente fica querendo resolver os problemas, principalmente o problema financeiro. Então, a gente tem o problema e tem o problema financeiro. Então, é um acúmulo de problemas que faz a gente agir sem pensar. Então, para reduzir esse estímulo de agir sem pensar, o planejamento financeiro e construir principalmente essa reserva para que você possa dar esse passo, ele te deixa muito mais tranquilo para tomar Exatamente, qualquer tipo de porque o decisão. que acontece é que muitas pessoas, quando iniciam um negócio, né, não importa se em paralelo ali com a CLT e depois sai, enfim, elas se esquecem que o negócio ele tem um período, né, de desenvolvimento, né, de crescimento inicial, para chegar num ponto de equilíbrio e você começar a conseguir ter ali o seu prolabore, a empresa dar ter lucratividade. Então, assim, não é uma coisa rápida, né? Não é do dia para a noite. E aí você se esquece disso, e aí de repente você sai do seu emprego. É uma coisa também que eu sempre falo bastante para as meninas, né? Olha, se você consegue levar as duas coisas juntas de início, vai assim. Porque é um passo muito grande. Porque no mês seguinte você não vai ter mais aquela renda, né? Você está iniciando um negócio novo, né? Você vai precisar de reinvestir, né? Então essa reserva, ela é muitíssimo importante para cobrir esses meses, né? E a gente sempre fala aí coisa de, eu sempre sugiro, né? Pelo menos 6 meses para que você consiga se desenvolver ali, né? Desenvolver o negócio para não entrar nesse desespero, para que esse passo não seja depois um grande problema na sua vida, né? Um grandíssimo problema na sua vida. E Exatamente. Porque, na verdade, esse problema, ele não afeta só você, né? Ele afeta todas as pessoas que estão ao seu redor. Afeta seu marido ou a sua esposa, afeta os filhos, afeta o seu relacionamento com as pessoas próximas. Então, realmente é complicado, né? Por isso que essa segurança financeira, ela de fato te traz eu também uma acho segurança muitíssimo emocional. importante, né? Sempre friso isso muito. E aí a gente pensando em reserva, né, Nayara, o que seria assim, né? Claro que é difícil, cada cenário é um cenário de vida, né? Mas essa pergunta também sempre surge, né? Quanto é que eu preciso guardar, qual percentual eu preciso guardar para ancorar ali a minha vida pessoal e profissional, né? A partir do momento que eu der o passo, né? Então, existe
existe um cálculo que pode ser feito? Existe uma sugestão, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. O que eu sempre falo para os meus clientes é o seguinte, que o seu custo de vida não é o quanto você ganha. Não, você não pode se basear pelo quanto você ganha, mas você tem que se basear pelo quanto você gasta. Então, o custo de vida é realmente os seus custos, é o quanto você custa todos os meses, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então, o planejamento financeiro ele é único e exclusivo de pessoa para pessoa. Não tem como eu copiar o seu, você copiar o meu, porque são vidas completamente diferentes. Então, eu sugiro, né, que a pessoa ela faça esse levantamento de quanto ela está custando todos os meses. Ela tem essa clareza e a pessoa às vezes pode chegar numa conclusão de que ela é uma pessoa cara. E tá tudo bem, é uma pessoa cara. Baseado nesse valor, é que a pessoa vai definir o objetivo da reserva dela. E que nem você falou, né? Que você diz 6 meses. Para um empreendedor, para uma pessoa que almeja empreender, eu falo que no mínimo é 12 meses essa reserva. Porque, Segurança. que nem você falou, né? Para o negócio começar. Exato, para o negócio começar a trazer retorno, a trazer lucro, para entrar em um equilíbrio, ele leva um tempo. E dependendo do tipo do negócio, ele pode levar 3 anos, ele pode levar 2. Então, é uma coisa que a gente não tem como prever. É claro que tem como projetar, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro. Então, para alguém que quer empreender, eu sempre sugiro, no mínimo, ter uma reserva de 12 meses. E aí, como que você faz essa conta? Você pega a média do seu custo de vida mensal, né? O quanto você gasta ali todos os meses e multiplica por esse valor de 12. Porque daí você vai chegar num objetivo claro do quanto você precisa ter investido na Ótimo. sua reserva de E emergência. aí, assim, como é que eu. Quais estratégias que eu posso usar tanto para poupar esse dinheiro, né, para que eu consiga chegar nesse montante, e também em relação a aonde investi-lo, né, como eu posso trabalhar ele para que eu consiga fazer com que esse valor ele chegue mais rápido ao meu objetivo, né, de reserva de emergência. Legal. Que nem você falou, né? Eu acabei de fazer um lançamento agora e a gente está com um grupo de mentoria e que eu tive justamente essa pergunta lá no grupo. É, como que eu me organizo para investir? E as pessoas, elas têm uma vontade de querer uma fórmula mágica, né? Do tipo, qual é a porcentagem que eu devo dedicar para cada coisa? Então, de novo, o planejamento financeiro ele é muito específico. Eu, particularmente, com os meus clientes, eu não gosto de trabalhar com essa porcentagem. Eu não gosto de falar assim, olha, você precisa dedicar 55% para suas despesas fixas, você precisa investir 30% todos os meses. Eu não gosto de trabalhar com porcentagem, porque depende muito do cenário da pessoa. Então, no início, que a pessoa está começando a cuidar da sua vida financeira, é impossível ela investir 30%. Na grande maioria dos casos. É claro que cada caso é um caso. Mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa que no início dessa organização ela vai conseguir investir 30% do que ela ganha, né? Então não tem como eu falar para ela, invista 30%. Né? Então, o que eu sugiro, né, que a pessoa, ela de fato, primeiro, entenda o que é importante para ela, o que é indispensável, mas não nos gastos, mas na vida dela pessoal mesmo, do que é importante, se para ela ir no salão de beleza é importante ir todos os meses, então saiba que isso é indispensável para você, que te faz bem, trabalha a tua autoestima, você se sente poderosa, né? Então, saiba o que é importante para você. Depois, é interessante, Lê, trabalhar com essa clareza de, do que significa cada gasto, né? Então, assim, o gasto, ele é dispensável. Gasto é tudo aquilo que vem em excesso. É dispensável, você pode cortar a hora que você quiser. É a hora que você precisar. O custo, ele é indispensável, mas ele não é recorrente. Então, você tem um custo ali todos os meses, como cuidado pessoal, né? E um exemplo disso, porque o custo e o gasto, eles são bem parecidos, mas são diferentes. Por exemplo, alimentação. Eu usei até esse exemplo
na mentoria que eu tô lançando agora, né? Alimentação. Você precisa se alimentar todos os dias. É indispensável para você, você precisa comer. Só que aí você pode comer um marmitex de R$ 15, ou você pode ir até um restaurante e gastar R$ 120 no teu almoço. O marmitex de R$ 15, ele é um custo, porque ele é indispensável, você precisa se alimentar. Ir até um restaurante e gastar R$ 120 é um gasto, porque o momento que você estiver num aperto, você pode cortar essa ida até o restaurante. E aí você opta por algo mais barato. Então, assim, nós temos sempre escolhas, nós temos o poder de escolher as melhores decisões para a nossa vida financeira. Então, entender o que é um custo, o que é um gasto, é muito importante para você começar a olhar para a sua vida financeira e falar assim, bom, esse Uber aqui, esse Uber, será que foi um custo ou será que foi um gasto? Ah, foi um gasto, porque estava um sol maravilhoso, eu podia, era aqui do lado onde eu ia, poderia ter ido caminhando, mas eu preferi pegar um Uber. Então é um gasto. Mas era um dia de chuva, era uma reunião de trabalho, alguma coisa assim, ou era uma apresentação do meu filho. Então foi um custo, eu precisei daquilo, foi indispensável. Então entender isso te ajuda a definir aquilo que você corta e aquilo que você não corta. E a gente tem as despesas, né? As despesas é tudo aquilo que é indispensável para a sua sobrevivência, só que ela é recorrente. Então a gente tem o aluguel, a gente tem a conta de água, a conta de luz, exatamente. Todas essas contas que são indispensáveis para nossa sobrevivência. Então, entender quais são os tipos de consumo que você está fazendo, se os seus gastos estão maiores do que os seus custos, alguma coisa assim, te ajuda a refinar ali o seu tipo de consumo, o que você está consumindo. A partir disso, você consegue entender qual é o valor ideal para o seu custo de vida todos os meses. Tá? Então, assim, não é uma fórmula mágica. Realmente precisa de uma análise do seu orçamento e olhando para o seu cenário atual, você vai já ter ali no feeling o quanto você deve se dedicar para cada uma dessas áreas. Os gastos, eles podem acontecer? É claro que pode. A gente vive comprando futilidades, né? Tem até um artigo que diz que 90% das coisas que a gente compra não tem valor para a Nossa, gente, não agrega valor. E então basta olhar o nosso muita guarda-roupa, por coisa. exemplo. Quantas roupas a gente tem ali? Exato. Quantas coisas a gente tem ali dentro do guarda-roupa que já faz mais de um mês que a gente não usa, né? Ou quantas coisas a gente compra de acessório e deixa encostado na nossa casa e a gente não usa, a gente não sente falta daquilo, né? Então, também perceber isso, ter a clareza disso, que nós estamos mais tendenciosos a comprar coisas que não nos agregam valor, mas só para satisfazer um prazer imediato, também nos ajuda a controlar esses gastos e, de fato, separar esse dinheiro para investir, né? E aí você disse, né, o quanto separar para investir, aonde investir. Primeiro de tudo Exato, depende do que você exato. quer conquistar. Porque, né, não adianta eu falar assim, invista todos os meses E R$ 100 na até tua mesmo reserva de entender emergência. Eu não conheço o e até mesmo orçamento, eu não entender o conheço o estilo de tipo de vida. negócio, né? Que no caso aqui a gente está falando do planejamento para empreender, né? Não, mas esse investimento geral, né? Você também precisa de cuidar do seu Isso, dinheiro, fazer com que ele trabalhe por você também, né? Mas olhando para esse cenário de empreender, você também precisa entender qual exato. que é o tipo, né, de negócio que você está se propondo. Então, o que que você vai precisar, equipamentos. Então, assim, é preciso haver esse levantamento também antes, né? É um trabalho que ele precisa ser concomitante, né? O plano financeiro que você está fazendo para o negócio e o plano financeiro da sua vida, né? Como um todo. Eu sempre falo, né, que as pessoas esquecem disso, né? Mas principalmente quando a gente é microempresário, a empresa é você, né? Você é a empresa é Exato. você, né? Quando tá E, não tem jeito. e uma, e uma, co- e uma coisa importante de falar, Ali, é que separar esses custos, mesmo que você esteja começando, é fundamental. Então, assim como você está olhando os seus custos da vida pessoal, você precisa olhar para os custos da vida profissional.
E tem muitos custos Nossa, ocultos ali, né? Porque a gente tem a mania de falar assim, eu tô saindo a trabalho, vou encontrar com alguém, vou fazer uma reunião com um parceiro. Eu vou comprar uma balinha aqui. Eu só trouxe meu cartão da pessoa física, vou passar nele. Só que esse hábito que você está construindo de, é só uma balinha, ele vai se sim, perseverar para coisas grandes também. Então, em um momento que você vai pagar um Uber ou qualquer coisa do tipo, para a sua pessoa profissional, porque isso vai acontecer, e você deixar essa margem para gastar na sua pessoa física, você está embolando tudo, está misturando pessoa física com pessoa jurídica, e ali você não vai ter a clareza do quanto você está faturando todos os meses e nem o quanto você, como pessoa física, está conseguindo ali, qual é o seu custo para você definir o seu prolabore lá na frente. E quando a gente fala de um planejamento financeiro para pequenos e médios empreendedores, por exemplo, a gente precisa levar em consideração essas pequenas coisas, porque a gente ainda, no início, a gente não está recebendo, não está exatamente. tendo lucro ainda, muitas vezes. Então, a gente precisa definir o quanto nós estamos retirando da pessoa física e estamos investindo no nosso negócio, porque só assim, tendo essa clareza, você consegue definir lá na pessoa física o quanto você vai se dedicar todos os meses para o teu negócio. E o quanto é equilibrado fazer isso também, para você não acabar Exato. entrando E, em nossa, eu já vi dívidas. cenários assim, muito, muito tristes mesmo, né, em relação a essa confusão, né, de vida pessoal e profissional, financeira, né? Principalmente eu vejo isso muito quando são prestadores de serviços, né? Que vão ali para a área de consultorias, enfim. E aí quando o profissional vê, já se enrolou inteiro, né? Porque não teve essa clareza, não teve essa organização, não tem no dia a dia, né? Essa separação. Exato. Não embute ali os gastos, falando de serviço, né? Na sua prestação de serviço, e aí retira ali do pessoal, enfim. Então, para a gente ver o tanto que é importante dar atenção devida a essa temática, né? Bom, a gente já está chegando aí, né? A gente Exato. sempre, eu gosto sempre desses papos mais rapidinhos, né? E queria que você deixasse aí um conselho, uma dica, né, para as mulheres que querem empreender, né, nesse aspecto aí do financeiro, para a gente encerrar. Tá. Minha primeira dica é uma dica mais técnica, tá? Se você está iniciando e você ainda não tem CNPJ, não caia naquele golpe que você conta para você mesmo que tudo bem você utilizar a sua própria conta pessoal para fazer as compras que você precisa para sua PJ, para sua futura PJ. A minha sugestão é que você abra um banco digital para isso, mesmo que seja no seu CPF, para que você comece a separar de fato o que vai ser futuramente para sua pessoa jurídica e das suas contas pessoais. Isso é fundamental. Porque muita gente fala, mas eu não tenho CNPJ ainda, então eu estou utilizando aqui, depois eu separo. Não, começa agora. Tem a sua conta pessoal, mas abre um banco digital, você não paga anuidade, não paga nada, no seu CPF mesmo, para começar já essa separação, porque é fundamental. E a segunda dica que eu dou é que, mesmo que o caminho esteja nebuloso e você não sabe exatamente onde você vai chegar, que você não desista, né? Que você persevere, que você invista em você. As pessoas vão dizer que não é importante, que não vai te levar a nada, mas se é importante para você, Com então isso certeza. já é muita coisa, né? Então não negligencie isso. Se você acredita no seu negócio, você acredita no seu potencial e você deve acreditar no seu potencial e no potencial do seu negócio, então siga firme, vá em frente, porque com certeza tem muita gente que precisa do seu trabalho, né, dos seus Muito serviços. bom. Acredite. Olha, muitíssimo obrigada, né? Acho que esse papo foi muito esclarecedor. Algumas meninas que eu mentoro já estavam assim, vai ficar gravado, que eu quero assistir, estou precisando disso. Então, assim, tenho certeza que
que o que a gente trouxe aqui hoje, que você trouxe para a gente, né, em termos de conhecimento financeiro, vai ser bastante útil, né, para essas mulheres que querem Ah, aí legal. empreender ou precisam se reestruturar financeiramente. Né? Então, eu te agradeço muito, viu? Fala um pouquinho do seu projeto para a gente, do seu produto que você está aí. Acho que você fez o lançamento oficial dele ontem, né? Fiz, exato. Eu abri a minha primeira turma de mentoria, que se chama Transformando Gasto em Renda. E é justamente uma mentoria, ela não é um curso, não vai ser nada gravada, é uma mentoria com 5 encontros ao vivo, em que eu vou pegar na mão da pessoa mesmo, a pessoa vai ter acesso direto a mim, à minha equipe, para a gente, de fato, fazer essa separação do orçamento, da gente ter clareza dos seus valores, ter clareza das suas crenças. Eu vou fazer testes de perfil comportamental através do método DISC com cada um dos mentorados lá dentro, justamente para ter essa percepção de quem você é e como você toma decisões. Para que aí sim a gente comece a organizar o seu orçamento, a definir, ter clareza dos seus objetivos, construir uma estratégia de investimento e te ajudar a investir com segurança. Eu vou estar ali entrando na corretora com você, te mostrando o que é bom, o que não é, que você precisa ficar atento. Então, assim, de fato, é uma mentoria que eu vou pegar na mão da pessoa e vou ajudar ela a trilhar essa jornada Ó, então, se você financeira. aí já quer uma ajudinha, eu vi, né, lá o valor, o preço da Exato. mentoria, tá super bacana, super acessível. Eu não tenho desculpa, né? Já é uma, já é uma oportunidade de começar a se Exatamente. organizar, né? Começar a investir. Muito bom, muito bom. Então, ótimo. Obrigada demais. E a Obrigada, você viu, também Lê? que acompanhou a gente, né, aqui no ao vivo e depois que vai assistir também. Espero que seja bastante útil para você esse conteúdo. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, tchau.